Gustavo Scarpa comentou o caso envolvendo criptomoedas e o atacante William Bigode, atualmente no Santos. Vamos ouvi-lo. Acompanhei sim. Tenho acompanhado todo esse caso aí, né? Quase todo dia. Estou esperando, né, a justiça ser feita. É um processo que demandou assim, muita atenção, muito foco da minha parte, muita energia. Eu acredito ainda que eu vou conseguir, né, resolver essa situação. Acompanhei a entrevista dele, prefiro assim nem comentar sobre, né, apesar vontade eu tenho de comentar, de falar tudo o que eu penso dele, de tudo que ele fez. Mas é isso, eu acredito que a justiça será feita. A minha volta ao Brasil espero também que influencie de alguma forma nisso. Mas é isso. Abre aspas para Gustavo Scarpa. Vontade eu tenho até de falar o que eu penso dele. Lembrando que esse caso aí envolveu um prejuízo ao Gustavo Scarpa e também ao Mike de mais de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Está na justiça, processo em andamento. Vamos ver o que vai ser cenas dos próximos capítulos. Dola, eu queria te ouvir nessa história, cara. Que é um negócio complicadíssimo. Eu penso assim, para todos os envolvidos, a cabeça tem que estar muito boa quando você pensa a grana gigantesca que você perdeu, né, Dola? Sem dúvida nenhuma. Eu não consigo nem imaginar, porque assim, eu tô longe de ter essa grana também disponível para poder perder, viu? Eu até queria ter como perder uma grana dessa, mas caramba. Não tem. Mas assim, é importante ele falar, né? E me chamou a atenção ele ter destacado, assim, ele pôs uma ênfase muito... que me chamou a atenção assim, quando ele fala da perda de energia que ele teve com isso. Né? Até linkando um pouco a possivelmente isso ter atrapalhado ele em campo lá na Europa, né? Quando a gente lembra que ele acabou sendo pouco utilizado, muito menos do que gostaria, não teve tanto destaque por lá. Então, assim, dá pra gente imaginar que pro psicológico do jogador não é nada fácil uma situação dessa e que pode sim influenciar até no desempenho em campo, né? Então, isso que me chamou a atenção. Importante, ele falar abertamente sobre o assunto, não ter nenhum pudor, nenhum medo de ficar entrando nessa polêmica, né? Mas no caso, assim, deu para entender muito bem que ele tá pé da vida com o William, né? Ele não quis dizer exatamente o que pensa, mas deu para entender. E é até melhor que deixe essa parte, né, para ser resolvida mesmo na justiça, não fique entrando muito em polêmica, porque isso não tem que ser o principal para ele, né? O principal para ele agora é uma retomada na carreira, é começar o trabalho num novo clube e jogar futebol, que é a atividade, inclusive, que proporcionou a ele ter essa grana para investir, né? Então, agora é deixar com a justiça, igual ele falou, e esperar pelo desfecho do caso. Só para sintonizar também o pessoal que está em casa aí a respeito da fala do William, o William praticamente ele não responde nada na pergunta que foi feita para ele lá no Santos. Ele fala que foi algo extremamente desgastante para ele, mas que está na justiça e ele não gosta de falar a respeito do caso. É claro que eu dei um resumo aqui de um pequeno trecho da entrevista dele que ele falou a respeito desse caso. Thiagão, eu quero te ouvir justamente a respeito disso que o Dola acabou de dizer. Você acha que pode ter tido reflexo no baixo desempenho dele na Europa? Porque tudo isso estoura entre dezembro e janeiro entre 2022 e 2023. É um período justamente que ele está indo para fora do país. E se isso ainda pode atingi-lo, pode abatê-lo. É claro que quando a gente fala assim, ele perdeu milhões, mas ele recebe milhões também, mas independe disso. Qualquer pessoa que está em casa agora, se perder 1K ou se perder 100K, vai ficar triste. Então imagina quando envolve milhões. Você acha que pode refletir hoje no futebol e se na sua visão, refletiu na situação dele lá na Europa? Eu acho que não, em nenhum dos dois casos, tá, Elton? O Scarpa, embora tenha explodido no fim de 2022, entre o fim de 2022 e início de 2023, o Scarpa já tinha tido esse problema durante a temporada 2022. E mesmo durante a temporada 2022, ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mesmo em meio a toda essa polêmica, a todo esse problema, ele conseguiu ter concentração suficiente para seguir como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E jogando muita bola. Então eu acho que isso, na verdade, não o atrapalhou, nem lá
nem vai atrapalhá-lo aqui no Atlético. O que para mim isso atrapalha talvez seja fora das 4 linhas. Até porque um jogador do nível do Scarpa, ele consegue se concentrar no futebol independentemente desse problema. Porque de fato é um problema, é uma perda material, E o Gustavo Scarpa me parece um cara mais tranquilo em relação a essa questão psicológica. Ele não é um cara que deixa se abater por isso. Eu acredito que ele teve alguns problemas lá fora, talvez por adaptação, talvez por enfrentar um futebol novo, ligas diferentes. Não acho que esse tenha sido o problema ou um dos problemas para que ele não tenha conseguido se adaptar lá fora. É difícil de fato, especialmente para um cara na idade do Scarpa. Ele deixa o futebol brasileiro aos 28 anos. E aí quando chega lá, 29 anos foi o período dele de temporada passada. Então um jogador que aos 29 anos tem a primeira oportunidade no mercado inglês, na Premier League, é muito difícil. O cara precisa chegar primeiro na Europa, conseguir maturar, conseguir se adaptar e demanda tempo. Nós estamos vendo o Richarlison conseguindo jogar muito bem hoje pelo Tottenham e faz uma temporada muito boa, especialmente depois da saída do Harry Kane, mas porque o Richarlison teve muito tempo para amadurecer e se adaptar à Europa. Ele jogou pelo Watford, ele jogou pelo Everton e agora ele está no Tottenham, que é um gigante da Inglaterra. Por mais que não esteja próximo ali de Manchester United, de Liverpool, o próprio Arsenal, é um gigante. Né? Ele é um gigante da Inglaterra. Então, eu acredito que o Scarpa não conseguiu essa adaptação à Europa muito em função do período em que ele saiu. Ele saiu no meio de uma temporada europeia, ele chega lá em janeiro, ainda meio de temporada europeia, ele chega lá aos 29 anos, 28 para 29 anos, então num momento em que o jogador precisa se reinventar para entender como funciona aquele futebol. Eu não acredito que essa questão extracampo tenha sido tenha sido um dos problemas para que ele não consiga render lá fora. Mas, Thiago, não, é porque assim, é lógico que não dá para cravar nada, né? Só o próprio Scarpa pode dizer o que atrapalhou ele ou não. Sim. Mas assim, igual o Thiago falou, já desde antes já tinha um problema, mas um processo ele tem momentos e momentos. Às vezes o advogado tá passando para você, mas relaxa, tá tranquilo, daqui a 2 meses já tá resolvido isso aí, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Aí o cara conta com isso, vai pro exterior, chega no exterior, né, a situação ainda não se resolveu. Muda alguma coisa, aí o advogado do outro cara começa a te infernizar a vida também. Aí seu advogado já te liga e fala, o trem ficou complicado aqui, porque o William não está colaborando, não sei o quê. O cara começa a ter um estresse muito maior num outro momento do processo, e isso pode sim atrapalhar o desempenho do jogador. A gente vê em vários momentos no futebol, jogadores serem atrapalhados por separação da esposa, filho que está doente, o pai que está com dificuldade. Tem vários momentos, a gente acabou de ver o Fernando, volante, indo para o Vila Nova por uma questão pessoal, porque não ia ter cabeça para jogar em outro estado, imagina em outro país. Então é óbvio que também as coisas da vida pessoal elas vão para o campo em algum momento, podem ir. Não estou cravando que foi, né? Não posso responder pelo Scarpa, mas eu acho que é totalmente possível que o jogador fique com a cabeça muito mais agitada numa situação dessa no exterior, ainda mais se o processo de repente começa a se desenrolar e ele vai vendo, tá demorando demais, até agora não resolveu, o que está acontecendo, enfim, né? Opiniões. Ô Brenão, uma coisa a gente pode ter certeza, isso a gente pode cravar, amizade não existe mais, né? Principalmente pelo tom que vai falar, né? De jeito nenhum, né? E sorte do William Bigode que o Santos está na Série B, né? Então Atlético e Santos não vão se encontrar esse ano. Do Brasil, Santos, hein? O Santos não joga com o Brasil. Vai jogar na Copa do Brasil. Eles não se encontram. Eles não se encontram, porque também seria uma situação até curiosa, né? Porque eu acho que ia chegar um determinado hora do jogo ali que o Scarpa ia encostar nele e falar assim, amigo, O único modo deles se ia provocar encontrarem, o outro, o único modo deles se encontrarem é quando o Santos vier jogar com o América e uma situação de hotel aí. Não. Sair para jantar que eles não vão. Sair pra jantar eles não vão. Vamos marcar um Escarpinho lá no encontro. hotel Vamos marcar um encontro. Não vai. Marca no saguão. Acho que as diretorias não vão gostar muito da ideia, não. Nem um pouco. Valor, mas uma situação que a gente torce para dar um melhor aí para cada um. O William também, ele se diz prejudicado com aproximadamente 17 milhões. Então, eu vejo essa história como um balaio, que todo mundo foi prejudicado. Eu, de verdade, que eu não consigo olhar para o William e achar assim, não, foi o William que foi o que conduziu tudo isso. Não, ele também informou que ele tem prejuízo de 17 milhões, Valor. Até porque a gente precisaria de provas, né, para fazer isso com a responsabilidade que o jornalismo pede. A justiça é quem vai determinar, né? Mas uma situação realmente ruim para o Scarpa. Eu estou
com o Thiago, assim, eu acho que... eu tô um pouco com o Thiago e um pouco com o Dola, né? Ou seja, em cima do muro, na verdade. Mas não é, não. Eu acho que a gente não sabe até que ponto, né, essas questões podem prejudicar um atleta dentro do campo, mas a questão da adaptação, da não adaptação dele, se é que a gente pode dizer assim, lá no futebol do exterior, eu coloco muito mais pela questão da idade. Eu considero muito mais difícil para jogadores acima dos 25 anos conseguirem lograr êxito jogando fora do país do que os mais jovens. Por conta disso que o Thiago falou, é um ótimo exemplo do Richarlison. Ele teve mais tempo ali, sabe, para ir maturando e aí sim, quando estão próximos ali dos 25, 26 anos, eles já percorreram um caminho, se tiverem conseguido se manter na Europa, que são jogadores que estão prontos para enfrentarem qualquer liga, a Bundesliga, a La Liga e também a Premier League. Então eu considero mais uma questão mesmo com relação à idade. É muito difícil jogadores acima dos 26, 27 anos conseguirem uma adaptação, na minha opinião, no futebol lá fora. Mas, não, só para pontuar rapidinho, porque o exemplo do Richarlison, né, que vocês deram, o Richarlison desde o Watford ele chegou muito bem na Inglaterra. No Watford ele performou bem também, por isso ele foi depois... Mas aí a questão mais a questão minha mais da idade. Tudo bem. Eu tô, assim, só para também me defender um pouco, eu não tô dizendo que foi por isso que ele não foi bem na Europa. Não, ele falou que eu acho que é um você, fator que pode influenciar, mas é lógico que é um conjunto. Eu acho que a questão da adaptação foi muito mais preponderante, mas que também não ajuda nada você estar preocupado com coisa que está rolando lá no Brasil, sendo que você está muito distante de casa. Né? Então agora deixa eu mudar um pouquinho